Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando nesta manhã esta Eucaristia do terceiro domingo do tempo da Quaresma, a nossa terceira estação quaresmal. Ouvindo agora a palavra de Deus, da primeira leitura do livro do Êxodo, da carta de São Paulo aos Coríntios e do Evangelho de Lucas, somos agora convidados a refletirmos um pouco sobre esta palavra que nós aqui agora ouvimos, que é o nosso alimento para a jornada de hoje e também para a nossa semana. Gostaria de destacar alguns elementos que penso que podem nos ajudar em uma melhor vivência cristã nesse tempo da Quaresma. Em primeiro lugar, da primeira leitura, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, no Monte Horebe, o monte da revelação da presença de Deus, há uma cena muito bonita ali e muito inspiradora para a nossa caminhada cristã. Quando Moisés se aproxima da sarça ardente
e ele escuta a voz de Deus a lhe chamar, Moisés responde prontamente: aqui estou. É uma resposta inspiradora para a vida e a caminhada de cada um de nós, porque deve nos impulsionar a cada um de nós, a também na nossa vida, apresentarmos esta disponibilidade ao Senhor. Deus, que nos chama constantemente na nossa vida, a cada dia, Ele espera encontrar em cada um de nós esta mesma disponibilidade que encontrou em Moisés. Aqui estou. Possamos, cada um de nós, neste dia de hoje, na nossa semana, nos apresentarmos assim diante do Senhor. Aqui estou, Senhor. Aqui está o teu servo, aquele que deseja te escutar, seguir e viver na tua presença. É um ensinamento precioso para cada um de nós. Estarmos sempre disponíveis para o Senhor. Deus, ao revelar-se a Moisés, lhe revela o seu nome. Eu sou aquele que sou. Esse nome revela a presença constante de Deus na vida de cada um de nós. Mostra a disponibilidade de Deus para com cada um de nós. E é por isso que nós somos também convidados a termos esta mesma disponibilidade para o Senhor. Aqui estou. Faça-se em mim a tua vontade. E Moisés, de fato, se colocou totalmente à disposição do Senhor, tanto que lhe obedeceu e foi levar a mensagem ao faraó em nome do Senhor. Esse é um ensinamento da primeira leitura para cada um de nós. Disponibilidade para Deus. A segunda proclamação, São Paulo nos ensina a darmos um valor importante aos acontecimentos do passado, seja da nossa vida ou de outras pessoas, para nós não cometermos os mesmos erros do passado. Ele nos convida a olhar para o passado da nossa vida como uma experiência de aprendizagem, onde nós somos chamados a não repetir os erros que nós cometemos no passado, a viver no hoje, no agora da nossa vida, uma nova experiência na presença do Senhor, a viver uma conversão, uma mudança. E aí ele nos exorta no final da leitura que aquele que está de pé é necessário que ele tome cuidado para não cair. É necessário que ele vigie para não cair, não voltar aos erros do passado, à experiência do passado. Essa é a exortação que São Paulo dá a cada um de nós hoje, meus irmãos e irmãs, a aprendermos com a nossa experiência, com o passado da nossa vida, a procurarmos não repetir os mesmos erros que nós talvez tenhamos cometido em outros tempos, talvez menos experientes, menos maduros, menos sábios, e por isso às vezes acabamos cometendo algumas falhas. Tenhamos esta consciência hoje na vida de cada um de nós, que o passado da nossa vida é para a nossa aprendizagem. É um exemplo para que eu não continue o mesmo em minha vida. E a palavra de Jesus no Evangelho, nos concentremos na segunda parte do Evangelho, onde Jesus conta uma parábola da figueira estéril, que não produzia frutos,
que penso pode nos ajudar muito na nossa caminhada quaresmal e nesse processo de conversão que nós estamos vivendo nesse tempo tão rico e importante para a vida de todos nós. Jesus conta uma parábola de um pai de família que tinha uma vinha. Nessa vinha estava plantada uma figueira e ele procurava já há 3 anos naquela figueira colher frutos, mas não havia encontrado ainda, colhido nenhum fruto daquela videira, aquela figueira, aliás, né? Ela estava na videira, mas era uma figueira. Essas imagens do Evangelho simbolizam algumas pessoas na vida de cada um de nós. Aquele pai de família que tinha uma vinha, ele simboliza Deus Pai. O vinhateiro, que era aquele que cuidava da vinha, ele simboliza Jesus Cristo. E, naturalmente, a figueira ali plantada, ela simboliza cada um de nós, simboliza a nossa alma. Olhando então para esse texto do Evangelho, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados a nos perguntarmos hoje com sinceridade: que tipo de figueira você tem sido? O vinhateiro, que é Jesus, pode também estar procurando colher frutos em você, que é a figueira. Como você está? Que frutos você tem produzido para o Senhor? Deus espera de cada um de nós, nesse tempo da Quaresma, um fruto sincero de conversão, de mudança de vida. Você tem sido uma figueira estéril? O texto do Evangelho diz que aquele homem procurou na figueira 3 anos. Os números são sempre simbólicos na Bíblia, né? 3 significa plenitude. Pode ser que até hoje Deus tenha procurado na sua vida alguns frutos e talvez Deus ainda não tenha encontrado o fruto desejado por Ele. Mas Jesus, o vinhateiro que cuida da figueira, que cuida de cada um de nós, Ele pede ao Pai um tempo a mais. Pede que Deus seja paciente, que Deus espere mais um ano, que Deus espere mais uma Quaresma, para que você possa produzir frutos de conversão para Deus. Porque Ele vai cavar em volta, jogar adubo, para ver se aquela figueira produz frutos para Deus. Cavar significa as nossas obras de penitência, aquilo que nós fazemos. Para a conversão acontecer na vida de cada um de nós, eu preciso fazer algo. Tem que cavar a sua própria alma para que ela possa produzir frutos para Deus. Significa o nosso trabalho, a nossa parte, aquilo que a gente precisa fazer para que a conversão aconteça na nossa vida. O adubo que é lançado aos pés da figueira simboliza os sacramentos e a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com Deus. São esses meios que tornam a figueira, que é cada um de nós,
capaz de produzir frutos para o Senhor. Os sacramentos e a vida de oração. Que essa história inspiradora contada por Jesus no Evangelho ajude cada um de nós hoje a renovar a nossa esperança na mudança de vida de cada um de nós. Deus é paciente, Ele está dando mais uma oportunidade para que a gente possa produzir frutos bons para Ele de conversão sincera. Aproveitemos do agora, do instante da vida de cada um de nós, para mudarmos de vida. Não percamos tempo. Deus está sendo paciente, benevolente, bondoso, compassivo e está nos dando uma nova oportunidade para que a gente seja diferente. Deixe de praticar o mal, comece a praticar o bem. Deixe as coisas que te separam de Deus, que te afastam de Deus e comece a se empenhar em viver aquilo que te coloca na presença do Senhor, que te ajuda a estar disponível para Ele e para o seu plano. Que esta quaresma seja para cada um de nós esse tempo a mais que o Senhor está nos oferecendo para que a conversão possa acontecer em nossa vida e nós possamos apresentar bons frutos para o Senhor da vinha que deseja colher sempre frutos bons na vida de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.